Vamos hoje já abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 16, versículo 1. Jó 16, 1. Oremos ao Rei dos Reis. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, é tão prazeroso estar em Sua presença. É tão prazeroso viver Sua palavra. É tão agradável possuir a Sua paz e o Seu Espírito a nos direcionar. Pois que essa paz possa ser transmitida para todos aqueles que estão a nos ouvir. E que por meio do Espírito da sabedoria, pois possamos receber dele. Não de homens, não da sabedoria humana, mas da sabedoria espiritual. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Yeshua, Senhor Jesus Cristo. Como amamos a sua pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Jó 16, 1. Vamos lá. O que disse Jó? Então Jó respondeu. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E vocês? O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês se estivesse em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, escuta isso, o que Jó diz. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Jó, um servo de Deus, um servo escolhido por Deus, um homem cujo Senhor ama e não encontrou na terra um homem tão reto como Jó, tão temente como Jó. E Jó diz, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Jó murmurando, continuando murmurando. Jó, um homem falho, sim, meus amados, mesmo com todas as qualidades e características que Deus encontrou no seu servo, mas Jó precisou aprender uma grande lição. Jó disse, e reenfatizo, esse trecho que ressalta aos meus olhos, ó Deus, tu me esgotaste as minhas forças. Qual seria o propósito, meus amados? O propósito de Deus é esgotar as forças de um escolhido. Deus teria um propósito em esgotar a força de alguns? Por acaso, não está escrito na palavra que a alegria do Senhor é a nossa força? Espera aí, pastor Cristo. Se a alegria do Senhor é a nossa força, por que Deus tiraria a força de um escolhido? Isso não tem sentido. Inclusive, a meu ponto de vista, seria contraditório. Deus não teria motivo de tirar a força, como assim fala Jó. Deus tira a força de um escolhido? Pois certamente sim.
com um propósito. E vocês vão entender. Vocês vão entender o porquê. Então, por que Deus tiraria em certas situações, dependendo quem? Porque Deus tiraria a força de o seu escolhido. Talvez de algumas pessoas que estão me assistindo neste momento. Você quer saber a resposta? Porque existe uma imensa diferença entre a força do seu próprio braço com a força que o poder de Deus produz em nós. Pois ali está o ponto, meus amados. Há situações cujo Deus irá precisar lhe esvaziar por completo, tirando as suas forças, que ao seu parecer, é o que faz a sua força, é o que faz a sua confiança. E por ter uma confiança demasiada, essa força que não é a capacitação de Deus, mas apenas um dom otorgado pelo próprio Senhor, pois o torna independente do próprio poder que Deus poderia exercer em você. Existem duas forças no homem. A força da capacitação do homem, ou seja, até aqui o homem é capaz de chegar. Mas depois dessa capacitação, existe outro poder, que é o poder verdadeiro do Deus vivo. Então, há situações, meus amados, cujo Deus irá precisar lhe esvaziar por completo, tirando as suas forças, que a seu parecer é o que faz a sua força. E quando tudo aquilo é perdido, a graça do Senhor poderá operar na pessoa. A força de um emprego, por exemplo, a força de um emprego tem levado muita gente a quê? A inverter valor e não ter mais tempo para os assuntos de Deus. Há pessoas que fazem do seu emprego a sua força, porque são superdotados, supercapacitados, inclusive o seu emprego, são pessoas que manejam bem, que fazem muito bem o seu trabalho, são trabalhadores, porém, por mais que seja um dom, por mais que essa pessoa seja forte nessa área, pois é necessário que Deus esvazia e tira sua força nessa área para que tu venha depender e entender o que é poder. Porque até que tu acredita apenas na tua força, nos teus cavalos e cavaleiros do teu próprio exército, pois o Senhor ainda não poderá operar no sobrenatural. Consegue entender? Consegue entender? Então, não é ruim você confiar em você mesmo. Você deve confiar em você mesmo. Mas há um equilíbrio e há um ponto onde muitas pessoas precisam ser reguladas, ajustadas. Deves confiar? Sim, mas não demasiadamente. E esse ajuste é o próprio Senhor que faz e que trabalha na vida dos seus escolhidos. Então, a força de um emprego, por exemplo, como eu já falei para você, tem levado muita gente a inverter valor. O amor e a admiração excessiva por um filho
ou um próximo faz com que um ídolo seja encontrado na pessoa. A própria inteligência do homem. Quantas pessoas são realmente inteligentes, dotadas? Aqui. E essas pessoas sabem disso, que são dotadas, que têm dom, que sabem falar, que sabem se expressar, que sabem serem profundo e apresentar talvez um lindíssimo esboço, né? A própria inteligência do homem pode ser a força. Ou o seu próprio conhecimento pode ser sua força. Mas no caso de Jó, qual era a força de Jó? A força de Jó era a sua religiosidade. Isso mesmo. Jó é o tipo de pessoa que fazia tudo direitinho, diante de Deus. Todos os rituais, sacrificava um animal, assim cada vez que seus filhos pecavam, depois de uma festa, Jó fazia tudo direitinho, porém, alguma coisa Deus tinha contra ele. Jó somente conhecia Deus de ouvir falar. Mas não conhecia, não tinha intimidade e desenvolvimento de intimidade para com Deus. Para que a força divina opere em vocês todos, é necessário que primeiro o próprio Deus tire, arranque a força do braço do homem. Do homem muito seguro. Do homem que confia demasiadamente na sua capacitação. E que não se achegou a Cristo porque perdeu as suas forças. Quantas pessoas vêm para Cristo porque chegam ao fim, ao limite das suas forças emocionais, ao limite das suas forças físicas e porque também procuram espiritualmente uma luz que possa suprir algo que ainda não receberam por parte de Deus. E aí se esgotam. O que diria Jacó? Quem não conhece a história de Jacó, quando Jacó teve um problema com o seu irmão Esaú, aonde por um prato de lentilha, Esaú se vendeu, porque era para ser Esaú, aquele que receberia a promessa e o sucessor, o primogênito, mas porque era um homem carnal, seu irmão menor se aproveitou da situação e usurpou a primogenitura e tomou o lugar do irmão Esaú. Jacó enganou seu próprio pai. E o que aconteceu? Jacó teve que fugir da presença de Esaú, porque Esaú quis matá-lo. Jacó teve que perder absolutamente tudo, deixar tudo na casa dos seus pais e sair, entrar num deserto, aonde Jacó deveria depender 100% de Deus. Mas Jacó saiu do acampamento do seu pai e da sua mãe como um homem que tinha uma raiz de enganador. Jacó teve que ser tratado. Então, o que diríamos de Jacó quando era um usurpador e se escapou das garras do seu próprio irmão Esaú? Pois, para adquirir sua primeira grande experiência, o que Jacó
experimentou sua primeira grande experiência com Deus, Jacó não teria perdido todas as suas forças a ponto de não ter outra opção de procurar a rocha que lhe serviria de travesseiro? Quando Jacó estava sendo perseguido por seu irmão, quando Jacó tinha perdido tudo para entrar num deserto, Deus proporcionou um travesseiro, uma rocha, uma pedra. É uma simbologia, queridos, a palavra. E nessa pedra, quando já Jacó não tinha mais força, ele viu essa pedra e aceitou essa pedra, representando a palavra, e descansou nela como um travesseiro. E ali Jacó teve uma grande experiência, porque descansou simbolicamente na palavra cujo Senhor quis que Jacó enxergasse. Jacó descansou quando ainda o Senhor tirou as suas forças. E Jacó, meus amados, ele não desprezou a rocha que Deus lhe mostrou para descansar. A palavra de Deus, que Deus colocou no seu caminho, para quê? Para renová-lo. Mas certamente existe um grupo de pessoas, cujo muito provavelmente está me vendo nessa noite, que mesmo tendo a mesma chance, a mesma oportunidade de Jacó ser esvaziado das suas próprias forças pelo próprio Deus, pois esse grupo não querem ver a pedra que Deus preparou para seu deserto. Mesmo Deus mostrando a uma pedra, descansa, escolhido. Descansa nela. Usa como teu travesseiro. Usa minha palavra, essa palavra. Por acaso, Jesus não é a rocha? Jesus não é a pedra angular? Jesus não é a palavra? Jesus não é o verbo que se fez carne? Mas muitos não querem ver aquilo que Deus está lhe mostrando. A sua palavra. A sua palavra. Mesmo esgotado, mesmo sem força para prosseguir, o orgulho e a independência a Deus os obrigam a prosseguir. E essas pessoas viram a pedra. Viram a pedra. Porque Deus é tão bom que Ele coloca justamente bem na frente do teu caminho, no deserto, quando propositalmente Jacó perdeu suas forças. Por que não queres ver tu a pedra? E por que quando Deus te apresenta a pedra, fala para outros, usa tu esse travesseiro, porque eu não preciso dela. Prosseguirei no meu deserto, porque eu sou forte demais e o suficiente para assim ainda andar muitas milhas. Pois o tempo para esse não será ao teu favor. E se ainda te sentes esgotado, pois mais esgotado serás. Porque há um descanso que Deus preparou para teu deserto. Quando o Senhor deseja te tratar, ó Jacó, para te ensinar que não será pela tua própria força e capacitação, ó Jacó,
que não se consegue a promessa, ó Jacó, usurpando, enganando teu irmão, muito menos o teu pai. Mas a promessa se consegue quando você decidirá ter o caráter e adquirir a força que Deus quer derramar para a sua vida. Pela capacitação do Deus vivo, é justamente aonde tu conseguirás alcançar a tua promessa e não pela tua própria força, ó Jacó. Jacó, por não ter visto a pedra aliás, não Jacó, muitos que estão me vendo, por não ter visto a pedra provisionado pelo próprio Senhor, e por não ter descansado nela quando deveriam ter descansado, pois essas pessoas que não recebem as palavras, que não recebem as palavras sábias de um homem de Deus, essas pessoas continuam pelas suas próprias forças no deserto que Deus tem proporcionado, essas desmaiam a caminho por causa do sol escaldantes do deserto. E os abutres voam em círculo em volta à sua cabeça, revelando que já não lhe falta muito tempo para morrer de sede. Pois escuta bem, meus amados, nessa noite, porque Deus está usando os meus lábios a lhe dizer: quando se perde as forças para um escolhido, sempre haverá uma pedra, uma palavra para seu renovo. Obrigado, Senhor. Sempre. E quando um homem esgotado é renovado pela pedra que Deus colocou no seu caminho, quando o homem esgotado e renovado pela palavra de Deus que recebe, então entra em ação o quê? O mundo espiritual. E os anjos se colocam a trabalhar a favor de Jacó. Já teve sua experiência. Teve sua experiência aonde estava a pedra quando decidiu confiar nela. Ainda alguns possuem forças, porém, é a força que mantém a sua vaidade. Porém, é a força que alimenta o seu engano. Porém, é a força que sustenta a ilusão de uma mente que ainda precisa se converter. Eu acho, eu posso, eu vou continuar, eu vou perseverar, mas não naquilo que Deus quer para a sua vida. O achismo ou achar é uma coisa, mas o conhecer a vontade de Deus para a tua vida é outra coisa. E para esses, o tempo não será ao seu favor. Porque essa pessoa continuará andando, até que se esgote completamente as suas forças. Pois mesmo assim, há um propósito para esses. Glória a Deus. Por amor que Deus tem para essas vidas. Isaías 40, 31. Olha que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sim? Os que esperam no Senhor
serão renovados. Assim diz a palavra. Pois é necessário para muitos de nós que para experimentar esse renovo, haja um tempo estabelecido pelo próprio Deus, para que nesse lapso de tempo de espera, o Senhor venha esgotar as forças dos seus escolhidos que fazem obstáculo ao propósito que o Senhor tem para essa vida. Porque o tempo trata, porque o tempo aperfeiçoa, o tempo prepara e o tempo renova. Aleluia! Espere no Senhor verdadeiramente. Espera no Senhor se verdadeiramente quer ser renovado pela força do Senhor, pela destra do seu poder. Sabes, eu conheci um jovem que é atleta profissional e eu quero dar esse exemplo. Um atleta muito bom. E no decorrer da sua carreira, esse jovem, para esse jovem, o Senhor permitiu que nós o conheçamos para dar oportunidade dele conhecer os caminhos da verdade. E esse jovem já teve um passado de muitas vitórias e o seu talento esportivo, é claro, é evidente. Mas quando ele nos conheceu, esse jovem começou a entrar numa fase decadente, onde não conseguia mais ganhar jogos. Não conseguia. Pois esse dizia no seu coração, eu sou muito forte naquilo. E de repente, esse jovem começou a perder e a perder. Mas cada vez que perdia um jogo, após de cada jogo, mesmo que o desânimo o invadia, uma pedra era dada para Jacó descansar e confiar. Ou seja, no seu deserto, sempre, depois de cada jogo, cujo sentia desânimo quando perdia, uma pedra era colocada. Deus o mostrava na sua caminhada para confiar nessa pedra. E o discurso do vinhateiro era: consegues ver essa pedra? Consegues enxergar a palavra de Deus que o pastor Cris colocou no teu caminho? Por que não descansa nela para que sobrevives na fase difícil da tua carreira? Mas, amada igreja, para muitos que não querem entender o tempo do Senhor, para muitos que não querem esperar no Senhor, esses não querem ver a pedra. Ela está, mas não querem ver, a não ser que ela se transforma em pão. Lembra o que Satanás disse para Jesus quando estava no deserto? Manda que essa pedra se transforme em pão, se tu és Deus. Ou seja, o que significa isso? A pedra, ela deve se transformar em pão no tempo que eu quero, porque eu quero que seja suprida a minha necessidade de ver o milagre já, quando decidi. Quando decidi. Muitas pessoas não querem ver a pedra,
a não ser se ela se transforma em pão na hora que eles determinarem. Mas o que muitos não sabem, amada igreja, é que a pedra é também pão. A pedra, a palavra, é também pão. A pedra, a palavra de Deus, é alimento. Mas pelo fato deles verem apenas a pedra e o seu desconforto, porque é um preço a pagar quando se confia numa palavra do Senhor. E fazer do travesseiro uma pedra, uma rocha, como assim Jacó fez, há um certo desconforto. Mas é uma promessa. O Senhor te dará descanso. Mas muitos desses recusam o descanso de Deus e o confiar em Deus. Pois bem-aventurados é aquele que crê sem ver. Ou seja, bem-aventurados é aquele cujo, quando Deus lhe mostra a pedra, a palavra, independente que ela se transforme em pão agora ou amanhã, creia, mesmo que tu veja uma pedra. Porque certamente serás alimentado. Bem-aventurados são aqueles quando vêm a pedra do descanso, também vê pela fé o pão no qual a pedra se transforma. Aleluia! Pois mesmo muitos perdendo forças e desanimando, muitos são incrédulos e perseveram em prosseguir com seus próprios entendimentos. Continuam a prosseguir no deserto com seus próprios desejos e conceitos. Continua tal qual para o deserto, aonde Deus os fez entrar. E esses prosseguem sem renovo, porque procuram aonde não devem procurar. Porque pedem conselho aonde não devem pedir conselhos. Porque escutam pessoas que não são sábias e usados a lhe desviar da verdade. Em vez de honrar quem lhe mostra a pedra para seu descanso, essa honra quem lhe afasta ainda mais do descanso e do manancial aonde Deus quer ou queria levá-lo. Por essa razão, amada igreja, existem duas opções para esses que perseveram na independência a Deus. Porque por mim mesmo eu vou conseguir. Eu. Além de perder as suas forças, esses podem sequer não receber o fortalecimento do Senhor. E esses secam e morrem desidratados antes de chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Mesmo o Senhor tendo promessas para esses não alcançam suas promessas. Nem todos saem do deserto. O que diria o povo hebreu? Que foi levado no deserto pelo próprio Deus. Entraram, mas não sairiam dele. Estamos falando da primeira geração. Ficou dando volta no deserto. Nem todos saem de derrotas em derrotas. Nem todos. Nem todos saem da esterilidade. E nem todos saem da miséria.
mesmo quando Deus te mostrou o caminho para sair da miséria. Mesmo quando Deus te mostrou, por causa da pedra, o caminho para sair da esterilidade. Pois esses passam por aquilo que ele faz. Amigo de Jó, descreve na sua palavra quando disse a Jó, olha que diz, Jó 15, 27. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, está falando de pessoas que não querem viver aquilo que Deus tem para a vida dessas pessoas. Ou seja, ele está falando dessas pessoas, ele está falando de pessoas que aparentemente prosperam. Por quê? Porque tem o rosto coberto de gordura, ou seja, se alimentam bem, cintura estufada de carne. São pessoas que aparentemente são saudáveis, prósperas, né? Olha o que diz desse. Apesar deles, né? Passaram por isso. Versículo 28. Habitará em cidade preste a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Esses daí, o que significa isso? Que eles terminarão isolados. Eles experimentarão a solidão. A solidão. Que terrível sensação. Você, por ser livrado a seu próprio entendimento, a sua própria força, terminar abandonado e só. Não foi assim com Caim? Lembra? Quando Deus deu a oportunidade a Caim, Caim, o seu sacrifício não foi aceito. Porém, se age da forma certa, tudo irá bem. Mas Caim, mesmo com a pedra que foi apresentada, rejeitou a palavra, rejeitou a pedra e se tornou um homem errante que assim se afastou da presença de Deus e terminou seus dias como um homem que se isolou, solitário. Isso não pode acontecer com você. E continua dizendo, ele faz, nunca mais será rico para esse. Sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos. O que significa isso? Que o fogo do inferno, para isso, que se afasta, que não aceita as coisas de Deus, pois o que o espera é o inferno. É o inferno. Mas também levará a queimar eles e a sua descendência, os seus renovos, os seus filhos. Por acaso a maldição não se propaga até a terceira e quarta geração, meus amados, para aqueles que não amam o Senhor? Está escrito. E continua dizendo, ele faz, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor. A sua própria força. E há muitas pessoas que Deus tira aquilo que tu dá demasiadamente valor, que é a tua vaidade. Tira a tua vaidade para te dar uma grande oportunidade de fazer com que Deus e o seu poder opera em você. Pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Olha isso, o que ele diz aqui. Pois o companheirismo, anotou? Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará.
esse aí que está se isolando das coisas de Deus, ele vai procurar quem? Amigos, companheiros do mundo. Por acaso tem alguns que não se satisfazem com os irmãos que vivem na palavra desse ministério e sentem a necessidade de estabelecer e criar amizade mundana, companheirismo do mundo? Por que buscas o companheirismo dos que não podem acrescentar nada para a sua salvação? Assim, falo para alguns nessa noite. Por que ainda tens necessidade de se unir com aqueles que os incitam ao erro? Ainda alguns não conseguem ver a armadilha em tudo isso? Ainda fazem questão de não ver a pedra quando Deus a apresenta a Jacó? O companheirismo dos santos não lhe é suficiente? Até quando tolerarás Dalila, Sansão? Não estás vendo que ela é a pedra do teu tropeço? Pois o dia... Você está me ouvindo? O dia que ela, Dalila, descobrirá qual foi a tua força, ou seja, a força vinda de Deus, né? Pois será o dia em que teus cabelos serão cortados. E além de perder a força que Deus poderia ter te dado, perderás a grande oportunidade de finalizar o teu chamado. Dalila pode representar muita coisa. E Dalila não quer que você seja forte em Deus. E se achar o seu ponto fraco, querido Sansão, pelo fato de você a tolerar, ela chegará até você de mansinho como amigo, como amiga, como amantes, como o melhor amigo da escola. E sem ser notada, cortará o seu cabelo e acordarás sem ter notado de que Deus não está mais. Entendeu? Aqueles que toleram aquele que está tirando as suas forças. Reage, Sansão. Reage, jovem. Reage, homem. Reaja, mulher. Porque a única força que deves receber é aquela que provém de Deus. É a palavra. É a alegria do Senhor, proporcionado pela capacitação em você reconhecer quando a pedra é apresentada para ti. E no versículo 8 diz, tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhares felinos. Me arrebentou, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo, seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. A minha bilis. Jó diz, Deus
tirou tanto das minhas forças, que eu cheguei a derramar a minha bilis sobre a terra. Quando um homem está com ânsia de vômito, Deus fez essas coisas que Ele faz com que o corpo rejeite o alimento, obviamente, que não fez bem para seu estômago. Quando você está com ânsia de vômito e tem vontade de vomitar e vomita, é um processo que é para seu bem. O seu corpo rejeita o alimento que não está fazendo bem para seu próprio corpo. É uma defesa do seu próprio corpo. E, obviamente, é uma sensação muito desagradável, é aquela de vomitar. Mas, mesmo sendo desagradável, o vomitar, escute, igreja, o vomitar expulsará o que pode lhe prejudicar para a morte. E já diz que Deus derramou na terra a própria bilis de Jó. O que é a bilis? Eis a pergunta. Muitas pessoas não sabem o que é a bilis. Eu fui procurar um dicionário. Olha o que diz. A bilis é um fluido produzido pelo fígado, produz cerca de 1 litro de bile por dia e armazenado na vesícula biliar, capacidade de armazenar 20 a 50 mililitros de bile, e atua na emulsificação de gordura, facilitando a ação de uma enzima produzida pelo pâncreas, pois aumenta a superfície de contato gordura-enzima. Determinados micro-organismos o usam para evitar a putrefação de alguns alimentos e na absorção de substância nutritiva da dieta ao passarem pelo intestino. Eis aqui a bilis. Pois quem já passou por isso, de vomitar e perder totalmente as suas forças, pois após vomitar, tudo aquilo que o corpo se recusa a reter, após uma pessoa doente perder suas forças pelo vômito, a bilis aparece. Essa substância, ela aparece. Ainda alguns não entendem o porquê secretam a bilis. Continuarias comendo aquilo que Deus rejeita? Sendo o seu corpo templo do Espírito Santo, o Senhor não lhe faria vomitar o que ingeriu de ruim? Pois se tu és escolhido e és templo do Espírito Santo, se és propriedade do Senhor, o próprio Espírito esvaziará as tuas forças, se necessário, até que vomitas tudo aquilo que não é para estar dentro de você. E no final, após Jó vomitar tudo, aparecerá a bilis, que é prova, a bilis, que é prova de que Deus é aquele que trabalha como enzima para evitar a putrefação do que ingeriu. A bilis, querido Jó, não seria a prova de que Deus está lhe dando prova de que está lhe limpando? Pois quem não secretam bilis, tampouco podem ter em saúde. Mas há pessoas
que aceitam a podridão do seu interior e convivem com ela porque não têm defensas, não produzem bilis, são como cadáveres perambulando pelo cemitério porque neles não há o Espírito do Pai, mas sim todo tipo de imundícies putrificando há anos dentro deles. E o salário dos mortos-vivos na terra é a morte eterna. E vós? Vós que passam por ânsia de vômito, mas não querem vomitar o que Deus quer que vomitas. Porque tem pessoas que detestam tanto vomitar que eles preferem ficar com aquilo que é ruim do que vomitar. Sendo que é Deus que fez e permitiu o vômito como algo necessário a fim de defesa para seu bem. Não retenha o proibido. Não preserve o impuro. Pois a ânsia de vômito é o sinal de que deves correr para o banheiro. É o sinal que você deve se curvar. Quando você vai para vomitar, você se curva e expulsar tudo até que não fique mais nada que possa prejudicar. Então, não culpabiliza mais aquele que é dono do seu corpo por te fazer passar mal quando armazenas dentro de ti o que deve ser expulso. Pois para Deus, mesmo que não seja aprazível para seus filhos, é uma obrigação vomitar o que deves vomitar. Vomitar o pecado que tens ingerido. E se é necessário que ele te jogue no chão sem força, porque vomitaste o que ele esperava que vomites, então ele o fará para seu bem. Quantas pessoas precisam ser curvadas e perder suas forças? Mas um propósito é você expulsar aquilo que não preste. E quando estiver recuperado, após o vômito, dirás: ainda bem que eu passei por isso, porque senão, talvez poderia estar em óbito, morto. Então, Jó, meu querido Jó, entenda o porquê Deus te fez vomitar. Entenda porque Deus te fez curvar e tirou as tuas forças. Não é porque Ele não te quer. Não é porque Ele te abandonou. É porque há algo que deve sair de ti, que até o dia de hoje não agrada a Deus. Há algo cujo tu tens te assentado, talvez no teu passado, seja longínquo ou presente, muito perto, ontem, anteontem, que precisa sair. Para o bem de Jó. Jó precisou vomitar a sua religiosidade, os seus usos e costumes que o impediam de conhecer a Deus. Entende o porquê Deus está fazendo vomitar alguns que estão me vendo, te curvando até o chão. Mas quando vomites tudo, ai daquele que voltar ao seu vômito.
Pois assim está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrar-se novamente nela, enderedados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio essa pessoa é. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo, para Jesus, para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito. Pois há pessoas que sofreram e Deus os fez curvar-se e vomitaram para que eles vomitem, para seu bem, e vomitaram. Só que depois fizeram aquilo que está escrito no livro do provérbio: o cão volta ao seu vômito. E ainda a porca lavada volta a volver-se na lama. Volta a devolver-se na lama. Assim diz a palavra. Se você se lavou, não volta a se sujar. Se o cão vomitou, não volta a comer do vômito. É nojento. Mas há pessoas que fazem isso. Lembre-se das suas ânsias de vômito, como não foram momentos aprazíveis. Lembre-se quando você perdeu suas forças. Ou entenda por que alguns ainda estão perdendo as suas forças. E digo mais, para aqueles que se recusam a vomitar, quando a ânsia de vômito aparece, só irá piorar se não expulsas aquilo que Deus quer. Só irá piorar. Não terás alívio. As coisas não vão melhorar, a não ser que expulsas o que deves expulsar. E se necessário que a bilis comprova que tudo tens expulsado e ela aparecer porque não tem mais nada para vomitar, pois será o momento onde depois começará a ser renovado para aqueles que, quando estarão e estão no deserto, abracem o seu travesseiro, que é a pedra que Deus tem lhe mostrado. Feche os seus olhos. Pai amado, obrigado por sua palavra. Obrigado por nos instruir. Obrigado por aprender com aqueles cujos passaram por essas situações. Pois nessa noite eu dou ordem para que todo mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de depressão, todo orgulho, todo mal, toda maldição, tudo aquilo que prende essa vida, seja agora vomitado em nome de Jesus Cristo. Pois se é necessário que essa pessoa vomita, que ela sinta agora essa ânsia de vômito e que seja expulsado todo esse mal. Seja e venha sair pela sua boca
todo mal, tudo aquilo que faz com que essa pessoa retrocede, esse orgulho venha sair pela boca, essa macumbaria venha sair pela boca. Em nome de Jesus, eu repreendo esse mal, eu repreendo tudo aquilo que faz com que essa pessoa não consiga prosseguir, pois se arrependa de verdade com essa palavra em nome de Jesus, pois que venha receber essa palavra e que receba a sua libertação. Em nome de Jesus, saia todo mal da tua vida. Saia todo mal da tua casa. Saia todo mal da tua mente, do teu coração. Saia todo o trabalho feito contra ti, em nome de Jesus Cristo. E que, se necessário, sejas curvado agora, que o Senhor te curve agora e te faz expulsar aquilo que não presta. Todo espírito de malícia, de impureza que te leva a se pecar e entrar aonde não deve entrar. Todo espírito de pornografia, todo espírito de homossexualidade, todo espírito de imundícia e prática sexual, cai por terra, em nome de Jesus, e saia pela tua boca, saia em nome de Jesus da sua vida. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus quis nos dar nesse dia. Amém, queridos. Talvez nesse momento alguns estão curvados. E Deus está já operando a tirar o que deve ser tirado. Mas Deus tira as forças para depois renová-las. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo nessa igreja online. Agora eu te aguardo para você se fortalecer nesse ministério. Tu farás da tua casa o lugar do Senhor. Faz da tua casa, prepara o teu ninho, fortalece o teu ninho. Se você não é fortalecido, seja no ministério no qual você está, ou seja na religião no qual você está, faça-o. Te garanto que serás forte, se tão somente ouvir aquele que te fala neste momento. Para se tornar membro desse ministério, deves tu entrar no meu site, no crisduran.com.br. Logo há uma janela que diz Online World Church. Você aperta a janela. Depois embaixo há um cadastro que deves responder. Respondido? Entraremos em contato com você. Só isso. Tá bom, meus queridos? Guarde essa palavra. Espere no Senhor. Se descanse, espere nele. E ali Ele renovará as tuas forças e te fará subir com asa como águia. Que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer a luz dEle sobre tu e tua casa, se tão somente crês nessas palavras. Um grande abraço para todos e nos vemos próximo sábado.